Lembra-se onde nós estamos? Colossenses. Aonde? Capítulo 1. Em que versículo nós estamos? Versículo 5. Tá certo? Certo. Colossenses capítulo 1, nós lemos os 3, 4 e 5. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Ó Deus da esperança, enche o nosso coração com a tua esperança e glorifica Cristo em nossas vidas. No nome dele que nós oramos. Amém. No livro Huis Clos, de Sartre, ele coloca personagens que vivem num quarto sem janela e sem porta. Seria um lugar sem saída. As mônadas de Leibniz, o filósofo alemão que colocou uma situação que não tem saída, não tem chaminé, não tem possibilidade de você ver perspectiva. O existencialismo de Sartre, ou o pensamento de Leibniz, ou a ideia que nós vivemos dentro de um fatalismo, em que as coisas estão cegamente determinadas, sem uma inteligência, faz parte do contexto existencial do mundo. Jó, no capítulo 14 do seu livro, respondendo a Zofar, ele faz uma declaração interessante. Capítulo 14 de Jó, o versículo 7, de 7 até 10. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Ele levanta aqui uma questão, dizendo que a árvore tem esperança. Mesmo quando você corta a árvore, ela brota. E mesmo quando a árvore parece seca, ao cheiro da chuva, ela reverdece. Mas o homem tem um fato, tenebrae facte sunt. Que será isto aí? Isto foi a frase que o padre Godinho usou no dia da morte de Kennedy. A morte parece colocar uma pá de cal na esperança da humanidade. O homem, diante do fato da morte, ficou refém
de esperança. Ele não, aliás, ficou refém da morte, sem alternativa de esperança. Diz Jó, um pouquinho mais embaixo, vamos ler aqui o verso 18 e 19. Como um monte que se esbroa e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar, como as águas gastam as pedras, e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. A gente vê, a terra vai, outro dia um acidente feio aqui, na Regis Bittencourt, nessa estrada, a cabeceira de uma ponte cedeu e a ponte ruiu. O que foi isto? A chuva, a água levou, o tempo desgastou. E ele usa uma expressão aqui, como a chuva, como a água que desgasta a pedra, assim a esperança do homem vai com o tempo se esvaindo, vai se perdendo. O homem sem Deus não tem esperança, ele tem expectativa, é diferente de esperança. Aliás, a palavra esperança, ela surge de um modo muito significativo na Bíblia. Outros povos não dão tanto sentido à palavra esperança. Homero usou-a como uma expressão de saída, mas sem qualquer ideia de que a esperança não é vã. O Velho Testamento, a Bíblia usa a palavra esperança 100 vezes. 50 vezes no Velho Testamento. 50 vezes no Novo Testamento. Nenhuma vez nos Evangelhos. É bom a gente observar esses fatos. Por quê? A esperança está sempre ligada à pessoa de Jesus Cristo. A esperança é aquilo que pode vir depois da morte. Existe na Bíblia, no estudo da hermenêutica, uma lei chamada Lei da Primeira Menção. Esta lei mostra quando uma palavra aparece a primeira vez na Bíblia. Ou ela aparece a primeira vez no Velho Testamento, ou ela aparece a primeira vez no Novo Testamento. E a palavra esperança, na sua lei de primeira menção do Velho Testamento, aparece no livro de Ruth, a primeira vez. O pastor Humberto hoje falou aqui de manhã que o caso de Ruth, que Elimeleque e Ruth viviam na cidade de Belém, que significa a casa do pão, a padaria, a casa onde você pode comer. E diante de uma crise, eles procuraram Moabe, a carnalidade, a força da carne. E quando ela chegou lá, a decepção, morreu o marido, morreu os 2 filhos, e as suas noras estavam agora numa situação e que ela disse, mesmo que eu tivesse filho outra vez, vocês iriam poder esperar? Não tem esperança mais, porque a esperança não é a última que morre, a esperança é a primeira que ressuscita. A expectativa morre, a esperança não. A esperança não vem da morte, vem da ressurreição. Então a lei da primeira menção está falando ali de uma mulher que não tinha esperança, porque ela não tinha possibilidade de ver a ressurreição, de ver o seu interior brotar outra vez. E a lei da primeira menção no Novo Testamento aparece no livro de Atos,
Quando Davi, no capítulo 2 do livro de Atos, no verso 26, ele fala que o seu corpo não iria permanecer na morte. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. O repouso que ele está se referindo a Cristo em esperança seria a grande madrugada do domingo, a ressurreição. O cristianismo é de fato o único lugar onde você pode falar de esperança, porque ela fala da vitória sobre a morte. Paulo, escrevendo a sua carta aos crentes de Tessalônica, no capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ele se refere às pessoas deste mundo, as pessoas que veem os mortos como uma coisa sem esperança. O homem sem Deus não tem esperança. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Presta atenção, a linguagem que Paulo usa para a morte aqui. Que termo ele usa para a morte? Dormem. O que acontece com uma pessoa que dorme? É a esperança que ela acorde. Se está dormindo, ela vai acordar. Ele não põe um ponto final. Ele diz aqui: eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito àqueles que dormem, porque os demais não têm esperança. Não tem esperança. A esperança da religião do mundo é, no máximo, uma reencarnação, onde você pode voltar como uma bactéria. Lili Marinho, numa entrevista a Gabriela, como é que chama? Marília Gabriela, ela falou sobre a possibilidade, se você vai encontrar o seu amado, o doutor Roberto, outra vez, ela disse, de alguma maneira sim. Porque, de alguma maneira, pode vir num animal e nós vamos nos encontrar. Essa é a única esperança reencarnacionista que dá alguma, dizer o seguinte, vai voltar, mas eu sou homem, posso voltar jacaré. E se voltar jacaré, já é uma virtude muito grande. Quem sabe um crocodilo dá. Agora, Deus criar o homem, para que este homem, a sua imagem e semelhança, vire um sapo. Nas histórias da carochinha, o sapo vira príncipe, mas o príncipe virar sapo é uma tragédia. Não há esperança de homem. A morte colocou um fim e acabou. E nós vivemos não para viver, nós nascemos não para viver, nós nascemos sentenciados para morrer. Amanhã eu estarei completando 60 anos. Algumas pessoas, eu quero dizer isso aqui porque todos querem saber qual é a tinta
que eu uso no cabelo. Não são poucos os que duvidam. Você está enganando. Por que a barba é branca e o cabelo é preto? Eu não sei explicar. Acredite se quiser. Mas aqui não há pintura, a não ser aquela que Deus botou. Mas certamente isso é uma questão genética. É uma herança, que uns herdam e outros não. Na minha família, eu tenho irmãos de cabeça branca e outros de cabeça preta. E isso foi Deus que distribuiu segundo a sua sabedoria, que ninguém vai explicar. Agora, branqueando ou empretecendo, ou com a cabeça preta, todos nós vamos chegar lá. Só que, quem ficar na horizontal, e estiver sem Cristo, não tem esperança. Não tem esperança. Uma moça uma vez me botou numa saia justa. Ela chegou num velório onde eu fui dar uma palavra, e quando eu não conheço o defunto, ou o conhecia o ex, porque o defunto eu conheço, não conhecia o homem vivo, não posso lhe declarar, mas eu vou falar do Evangelho da graça de Deus. E quando terminou, ela disse assim: pastor, o senhor acredita que meu pai está salvo? Eu disse: minha filha, salvação pertence a Deus. E eu tenho uma tese muito, até um pouco simplista demais, mas está escrito na Bíblia: todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoca-me no dia da angústia e eu te responderei. Aquele homem tinha morrido num desastre de automóvel. Eu digo, o momento do desastre é um momento de finitude muito grande. Eu não sei quantos átomos de tempo são necessários para que o indivíduo clame. Mas eu quero dizer para você que se ele não tinha Cristo, fica por conta da justiça de Deus, da qual nós não somos capazes de dizer como é que ele julga. Só podemos dizer que não há salvação fora de Jesus Cristo. E não há esperança fora dele. Não existe. Por isso Paulo estava dizendo aos colossenses, olha o contexto daquela heresia que estava se manifestando na igreja de Colossos. Era um contexto que negava a existência corpórea, de certo modo, como algo boa, criada por Deus. Havia uma dose no gnosticismo incipiente que estava surgindo, de que o corpo é mau e que o espírito é bom. E Paulo vai dizer uma coisa aqui, dizendo: a nossa esperança está entesourada no céu. A nossa esperança é uma esperança que está na carne, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. E Deus a colocou no céu. O meu Salvador não é um fantasma, não é um desencarnado, não é uma figura, como é que eu vou dizer, ghost, do outro lado da vida. O meu Salvador é de carne e osso, é um homem que está lá no céu ressuscitado, e que tem a chave da morte. E por isso eu posso ter esperança, que assim como ele ressuscitou, eu também vou ressuscitar. Falando ainda
sobre o homem velho, o homem sem Cristo não tem esperança. Paulo fala isto em Efésios capítulo 2, versículo 12, mostrando que naquele tempo eles não viviam, eles estavam fora de Cristo e sem esperança. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não é à toa. Eu citei Sartre domingo passado, quando ele disse a um repórter que lhe perguntou: qual é o resumo de sua filosofia? O que você sintetiza a sua filosofia no final das contas, no frigir dos ovos? Senhor que escreveu tantas coisas extraordinárias, qual é a síntese do seu pensamento? E ele disse, com toda a categoria de um filósofo desesperado: estou mijando nos pés. Você sabe o que significa isto? A próstata tinha perdido a sua capacidade de fazer o jato. Tirando o desespero, Zadiel, era um senhor lá da minha terra que morreu o ano passado. Chegou no médico e disse: doutor, meu pé está crescendo. E o médico disse: seu Zadi, o pé não cresce depois dos 18 anos. O senhor está com 80 e o pé está crescendo? Ele disse: está crescendo sim, doutor. Como que está crescendo? Ele disse: eu estou mijando no pé. Isso é só para tirar um pouco do desespero de Sartre. Sabe o que é a vida sem esperança? É este caos. E se a nossa esperança, diz Paulo, se resume apenas a esta vida, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, leia para nós, capítulo 15 de 1 Coríntios. Vamos ver essa versão sua, o que é que ela diz, se é miserável. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A palavra infeliz nesta versão. Dá-me uma outra versão, só essa palavra. Miserável. Outra versão. Digno de lástima. Existe outra versão? Compaixão. Queridos, sem esperança a vida perde o sentido. E a esperança só é esperança depois da ressurreição. Não existe nenhuma palavra esperança quando Cristo estava entre os homens aqui na terra. Por quê? Porque tudo que o Velho Testamento focalizava na esperança daquele que viria a redimir. E tudo aquilo que hoje a igreja focaliza é na esperança daquele que redimiu há de voltar para buscar os seus. E é na esperança que nós somos salvos. Romanos capítulo 8, versículo 24, mostra claramente que a salvação está depositada dentro deste tesouro de Cristo, que é a esperança. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera?
Na minha terra, usa-se a expressão para a mulher grávida, ela está esperando. É uma figura muito interessante, ela está esperando. Porque ainda não é concreto. A esperança é um elemento da fé. Hebreus capítulo 11, verso 1, está ali, definição de fé, e dentro da definição da fé está a grandiosidade da esperança. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. A esperança está ligada à fé, e a fé está ligada à esperança. A fé está ligada à palavra de Deus. Vocês se lembram de um verso que fala isto? Não é? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A esperança também está ligada à palavra de Deus. Romanos capítulo 15, versículo 4. Paulo está falando que tudo que foi escrito tem uma finalidade, nos levar a uma segurança da esperança. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação nas Escrituras, tenhamos esperança. Fé e esperança são irmãs gêmeas. A esperança crê e a fé espera. E as duas andam de mãos dadas. E todas duas forjadas na mesma bigorna, que é a palavra de Deus. Minha esperança, ela se fundamenta no que está escrito, para que eu seja rico de esperança. Porque o Deus da Bíblia é o Deus da esperança. A carta de Paulo aos Romanos, se você pudesse sintetizar aquela carta num versículo, que seria o núcleo da revelação dela, você encontraria exatamente aqui no capítulo 15, no versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Eu costumo sempre repetir essa expressão: desde que Cristo ressuscitou, não há caso sem solução. Eu posso ter esperança. Por quê? O inimigo mais feroz é a morte. E ele já recebeu o seu golpe fatal. Ele não foi destruído, porque este é o último inimigo a ser destruído, mas ele já recebeu o seu golpe fatal. E uma coisa é certa: eu vou dormir, mas eu vou acordar. E se eu vou acordar, eu não vou acordar para ser jacaré, nem para ser pulga. Eu vou acordar para ser o homem que Deus criou para o louvor da sua glória. Ele não iria fazer uma coisa dessa, um homem, para depois ser destruído por uma das suas criaturas. O objetivo final, então, de Deus é que nós sejamos a imagem do seu Filho. E é por isso que nós temos esperança. Um dia, depois do culto, uma pessoa que estava num estado de desespero ou desesperança,
em face das agonias e das acusações, saiu lá do seu banco e veio até aqui e disse: pastor, para mim não tem mais solução. Eu sei das coisas de Deus, eu sei o que deve ser feito, mas quando eu vejo, eu estou de novo no brejo. Para mim não tem solução. Eu quero dizer para você, e ele até disse para mim assim: olha, não adianta você querer me explicar mais nada, porque eu já sei de tudo. Tudo bem, nós não vamos explicar nada também, que eu também não sei explicar. Mas Cristo Jesus ressuscitou. E se Ele ressuscitou, eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Um dia jogaram pedra em Paulo, fizeram um montão e deram por morto. E largaram-no. E ele disse: eu desisti da própria vida naquele dia. E no outro dia ele andou 40 quilômetros. Eu não consigo entender como é que uma pessoa que foi apedrejada até a morte, levantou e foi até, de Listra até Derbe, andando, no outro dia, se não foi por um poder maior. Porque não são os homens que determinam o que vai acontecer conosco. É a soberania de Deus. E nós precisamos olhar aqui este fato. Nossa esperança, Cristo ressuscitado. E precisamos ganhar uma dimensão rica desta ressurreição de Cristo. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Presta atenção. Eu não espero uma coisa, uma realização. Eu tenho Cristo como a minha esperança. Há uns anos atrás, os batistas fizeram um movimento na década de 60, capitaneadas por Dr. Rubens Lopes, Cristo, a nossa esperança. É um slogan muito precioso. Ele é a nossa esperança. Não estou aqui pregando que no mundo não exista expectativas e pensamentos positivos. Existe sim, mas esperança não. Esperança não. É triste quando você vê uma mãe que perde um filho e ela tem que recorrer a um visionário para saber o que ele está dizendo através de uma psicografia. E os poderes latentes da alma explicam um pouco esse assunto. Eu sou capaz de, treinando, ler a mente do vereador ali. Ele está olhando para lá e eu já estava pensando no que ele estava pensando, divagou, e eu vou lá na cabeça dele e roubo o pensamento. E por tirocínio a gente faz, mas por treinamento também eu posso fazer um trabalho de hiperestesia e clarevidência, e ir lá na cabecinha da Nancy e tirar algumas coisas da cabeça dela e psicografar. E como nós somos extremamente fáceis de crer no que a gente vê, que não é fé,
naquilo que você vê, você não exerce fé. Aquilo vai criar um grande entusiasmo e a pessoa diz, eu ouvi, ele falou, ele disse coisas para mim, escreveu lá. E as pessoas se envolvem com estes mistérios e se enrolam e acabam se perdendo na confusão do engano. Mas mesmo que um anjo venha do céu e vos anuncie outra coisa além de Jesus Cristo, considere isto como maldição. Eu me lembro de uma senhora que estava sendo evangelizada e a filhinha dela de 5 anos morreu. E um dia ela foi numa sessão destes poderes latentes e lá a criança apareceu para ela e disse, mamãe, não leia a Bíblia. Mamãe, a Bíblia é um perigo. Você acha que mesmo um ser estúpido iria dizer para não ler uma Bíblia que manda você amar, perdoar, se não fosse alguma coisa estranha, muito estranha? Seria a menina? Nunca. E quem foi? É quem quer enganar. E nós precisamos agora ficar aqui no que a palavra de Deus é Cristo, a nossa esperança. E não podemos perder de vista e não é Cristo e mais alguma coisa, é Cristo sozinho. Eu vou parar aqui que o tempo já disse para eu parar. Mas eu vou continuar no segundo culto. Continuando a ver que Paulo está dizendo assim, ó, a fé que vocês têm e o amor é por causa da esperança que está entesourada lá no céu. Essa esperança está em Cristo. Quem não tem essa esperança, não tem nada. Não tem nada. Não sei se você já participou da hora de uma pessoa que vai indo por outro lado. Eu já participei de alguns. Mas é tão seguro quando a gente está na presença de alguém que tem certeza. Ele diz assim, até breve, eu estou indo para o outro lado, mas eu tenho certeza. Mas é tão triste você passar do lado de alguém que diz assim, eu vejo trevas, e eu vejo escuro, e não há luz. É triste, não tem esperança. Cristo é a nossa esperança. E você sabe o que ele fez? Só para terminar, não posso deixar de dizer isto. Ele, naquela hora que ele foi para a cruz, ele tinha um propósito para nós aqui. Naquela cruz ele tinha um propósito. O que era? Era nos incluir no corpo dele. Sabe por quê? Porque ele precisava desmanchar o mal feito que foi feito lá no Jardim do Éden pelo pecado. Ele precisava desmanchar na cruz, crucificando o nosso velho homem, para que na ressurreição nós pudéssemos ter a esperança da nova vida. Isto é importante, que nós saibamos, porque ninguém pode crer naquilo que não sabe. No mundo não tem esperança, mas em Cristo, Ele é a nossa esperança. Que Deus nos dê graça de ficar nele. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.